Boa tarde a todos e todas. Esse é o podcast que vamos discutir o livro 3 de Lacan, As Psicoses. Nós estamos no capítulo Fenômeno Psicótico e seu Mecanismo. Eu sou Roberta Portugal. A professora Roberta Portugal, ela é analista de discurso, formada em letras. Meu nome é Ana Celeste, como vocês já sabem, eu sou psicóloga, psicanalista, especialista, mestre em psicologia e sociedade, mestre em psicanálise e especialista em psicopedagogia. A professora Roberta Rosa Portugal é doutora em análise do discurso e ela está nos ajudando a traduzir a questão da linguística, né, para Lacan. Nós estamos na temática, né? Temática e estrutura do fenômeno psicótico. A gente está tentando trabalhar e ensinar para vocês o diagnóstico diferencial entre as psicoses. Ok? A doutora Roberta vai começar a parte 1 do fenômeno psicótico e o seu mecanismo. Discutimos semana retrasada a introdução, não fizemos essa semana devido ao luto, porque tanto a professora Roberta Portugal, ela é professora da UEPB, eu fui aluna da graduação da UEPB e houve um assassinato na Universidade Estadual da Paraíba por uma pessoa que não aceitava o fim do relacionamento, então ele morre, né, um trabalhador na universidade, vítima da fúria de um homem que não aceita o fim de um relacionamento, junto com a descoberta de um grupo neonazista, né, de alunos que ameaçavam os professores negros na universidade. Dentre eles está, se é negro, nossa querida Roberta Portugal estava no meio também dessa ameaça, né, do morte aos negros. Mas nós vamos deixar isso para depois, e para discutir sobre fascismo, integralismo, psicologia das massas, para a gente poder entender o que está acontecendo nesse Brasilzão que tem tanta gente surtada. Vamos lá, professora, capítulo 1. Sim. Capítulo 1. Guardemos um pouco nossas distâncias e vamos perceber que Schreber tem em comum com os outros loucos um traço que vocês encontrarão sempre nos dados mais imediatos. É a razão pela qual lhes faço a apresentação de doentes. Os psicólogos, por não frequentarem verdadeiramente o louco, se colocam o falso problema de saber por que ele acredita na realidade de sua alucinação. Vê-se bem, no entanto, que isso não cola e se cansam, então, enormemente, elucubrando uma gênese da crença. Seria preciso, em primeiro lugar, precisá-la, essa crença, pois, na verdade, o louco não acredita nela, na realidade, de sua alucinação. Há a respeito disso 1000 exemplos, sobre os quais não me alongarei hoje, porque não quero me afastar do texto do louco Schreber. Mas, enfim, isso está mesmo ao alcance das pessoas que não são psiquiatras. O acaso me tendo feito abrir ultimamente a Fenomenologia da Percepção, de Maurício Merleau-Ponty, na página 386, sobre o tema da coisa e do mundo natural, remeto àquela passagem. Vocês aí encontrarão observações excelentes sobre esse assunto, a saber, nada é mais fácil ser obtido do sujeito que a confissão de que o que está ouvindo a outra pessoa ouviu. Ele diz, sim, está bem, mas sou eu que o ouvi. A realidade não é o que está em causa. O sujeito admite, com meios explicativos e verbalmente envolvidos que estão ao seu alcance, que esses fenômenos são uma outra real. Ele sabe bem que a realidade é assegurada. Admite mesmo assim
até um certo ponto, sua irrealidade. Mas, contrariamente ao sujeito normal, para quem a realidade chega de bandeja, ele tem certeza de que aquilo de que se trata, da alucinação à interpretação, lhe consegue. Não é de realidade que se trata com ele, mas de certeza, mesmo quando ele exprime no sentido de dizer que o que sente não é da ordem da realidade. Isso não atinge a sua certeza que ele concerne. Essa certeza é radical. O natural mesmo daquilo de que ele está certo pode muito bem continuar sendo de uma ambiguidade perfeita em toda a gama que vai da malevolência à benevolência. Mas isso significa alguma coisa de inabalável para ele. Constitui, chama com razão o fenômeno elementar, ou ainda, o fenômeno mais desenvolvido, a crença delirante. Vocês podem ter contato com o exemplo disso folheando a admirável condensação que Freud nos deu no livro de Schreber, ao mesmo tempo em que o analisa. Através de Freud, vocês podem ter o contato, a dimensão disso. Um fenômeno central do delírio de Schreber pode-se mesmo dizer inicial na concepção que ele constrói para si dessa transformação do mundo que constitui o seu delírio, é o que ele chama Schelenmord, o assassinato da alma. Ora, ele mesmo apresenta como totalmente enigmático. Certamente, o capítulo 3 das Memórias, que dava as explicações de sua neuropatia e desenvolvia esta noção de assassinato da alma, está censurado. Sabemos, contudo, que ele comportava observações concernentes à sua família, o que nos teria provavelmente esclarecido sobre seu delírio inaugural em relação a seu pai ou a seu irmão, ou alguém entre seus parentes, e sobre o que se chama comumente os elementos significativos transferenciais. Mas essa censura não é, afinal de contas, para ser tão lamentada assim. Algumas vezes, detalhes em demasia impedem de ver as características formais fundamentais. O essencial não é que nós tenhamos perdido, por causa dessa censura, a oportunidade de compreender algumas de suas experiências afetivas para com seus familiares, é que ele, o sujeito, não a compreende, o que, entretanto, a formula. E que, então, a formula, desculpe. Ele a distingue como um momento decisivo dessa dimensão nova a qual accedeu e que nos comunica pelo relato dos diferentes modos relacionais, cuja perspectiva lhe foi progressivamente dada. Esse assassinato da alma, ele o considera como um modo certo, mas que nem por isso deixa de se conservar para ele próprio um caráter enigmático. O que realmente pode ser isso, o assassinar uma alma? Por outro lado, saber distinguir a alma de tudo que se liga a ela não é dado a todo mundo, mas o é a esse delirante com um caráter de certeza que confere a esse testemunho um relevo essencial. Devemos nos deter nessas coisas e não perder o seu caráter distintivo, se queremos compreender o que se passa verdadeiramente e não simplesmente com a ajuda de algumas palavras-chave ou desta oposição entre realidade e certeza, nos embaraçar do fenômeno da loucura. Essa certeza delirante é preciso exercitá-los a tornar a encontrá-la em qualquer parte onde ela esteja. Vocês perceberão, então, por exemplo, a que ponto o fenômeno do ciúme é diferente quando se apresenta num sujeito normal e quando se apresenta num delirante. Não é necessário evocar para vocês longamente o que tem de humorístico e mesmo de cômico. O ciúme do tipo normal, do qual se pode dizer que ele se recusa da forma mais natural do mundo, à certeza, sejam quais forem as realidades que se ofereçam, é a famosa história do ciumento que persegue sua mulher até a porta do quarto, onde ela está trancada com o outro. Ela contrasta bastante com o fato de que o delirante se exime de toda referência real. Isso deveria inspirar-lhes alguma desconfiança quando se transferem mecanismos normais,
como a projeção para explicar a gênese de um ciúme delirante. No entanto, vocês verão que é comum fazer-se essa extrapolação. Basta ler o texto de Freud sobre o presidente Schreber para perceber que, embora não haja tempo para abordar a questão em toda a sua extensão, eles nos mostram todos os perigos que há em fazer intervir de maneira imprudente a respeito da paranoia, a projeção, a relação do eu ou eu, seja do eu ao outro. Embora essa advertência esteja escrita preto no branco, fazem uso a torto e a direito do termo projeção para explicar os delírios e as suas gênesis. Eu diria mais, o delirante, à medida que ele sobe na escala dos delírios, está cada vez mais certo de coisas postas como cada vez mais irreais. É o que distingue a paranoia da demência precoce. O delirante as articula com uma abundância, com uma riqueza que é justamente uma das características clínicas mais essenciais, e que pode ser das mais maciças, não deve mesmo assim ser negligenciada. Tem uma coisa que a Roberta falou que é interessante, certo? No diagnóstico diferencial. O paranoico, ele tem certeza, o que diferencia das demências precoces e das oligofrenias, certo? Primeiro, o paranoico, ele se passa e ele está entre nós como sustentado por alguma suplência, que a gente não sabe de onde, qual a suplência dele, cada um com sua suplência, e ele consegue se passar como neurótico, certo? O que faz o diagnóstico, que é justamente o diagnóstico diferencial, mas ele tem uma certeza, ele não tem dúvida. Enquanto o neurótico, ele duvida de tudo, ele duvida da própria sanidade, é comum os pacientes da gente perguntar, e eu sou doido? Será que eu estou ficando louco? Né? Quando ele pergunta, será que eu estou ficando louco? A gente faz, pronto, é um neurótico. Aí já nos tira a dúvida, porque quem está enlouquecendo não sabe que está enlouquecendo. Continua, doutora. As produções discursivas que caracterizam o registro das paranoias desenvolvem-se com toda força, aliás, a maior parte do tempo, em produções literárias. No sentido em que literárias quer dizer simplesmente folhas de papel cobertas com escrito. Esse fato divulga, observem, em favor da manutenção de uma certa unidade entre os delírios, que se isolou, talvez prematuramente, como paranoicos, e as formações ditas na nosologia clássica parafênicas. Convém, no entanto, que vocês percebam o que falta aqui ao louco, por mais escritor que ele seja, e mesmo a ex-presidente Schreber, que nos fornece uma obra tão surpreendente por seu caráter completo, fechado, pleno, acabado. O mundo que ele nos descreve está articulado em conformidade com a concepção que ele alcançou depois do momento do sintoma inexplicado, da profunda perturbação, cruel e dolorosa, de sua existência. Segundo essa concepção, que ele dá, aliás, um certo domínio de sua psicose, ele é o correspondente feminino de Deus. Em consequência, tudo é compreensível, tudo é arranjado, e eu diria mais, tudo se arranjará para todo mundo, já que ele representa aí um papel de intermediário entre uma humanidade ameaçada até o mais recôndito de sua existência e esse poder divino com o qual ele tem ligações tão particulares. Tudo está arranjado num verso ung, a reconciliação que o situa como a mulher de Deus. Então, com Deus, tal como ele nos comunica, é rica e complexa. E, no entanto, não podemos deixar de ficar surpreendidos com o fato de que seu texto não comporte nada que nos indique a menor efusão, a menor comunicação real que poderia
aí, verdadeiramente, a relação entre dois seres, o que se é desproporcionado a respeito de um texto como esse, a comparação com si mesmo, se a prova disso pode divertir, abra em qualquer página San Juan de la Cruz. Ele também, na experiência da subida da alma, se apresenta numa atitude de recepção e oferenda, e chega mesmo a falar em esponsais da alma com a presença divina. Ora, não há absolutamente nada de comum entre a ênfase que é dada de um lado e do outro. Eu diria mesmo que, a respeito do menor testemunho de uma experiência religiosa autêntica, vocês verão toda a diferença. Digamos que o longo discurso pelo qual Schreber nos dá testemunho do que ele se decidiu, afinal, a admitir como solução de sua problemática, não nos dá, em parte alguma, o sentimento de uma experiência original na qual o próprio sujeito está incluído. É um testemunho, pode-se dizer, verdadeiramente objetivado. De que se trata esses testemunhos delirantes? Não digamos que o louco é alguém que vive sem o reconhecimento do outro. Se Schreber escreve essa obra enorme, é justamente para que ninguém ignore a respeito do que ele sofreu, e mesmo para que, nessas circunstâncias, os especialistas venham verificar em seu corpo a presença dos nervos femininos, pelos quais progressivamente ele foi penetrado, a fim de objetivar a ligação singular que foi a sua com a realidade divina. Isso se propõe justamente com um esforço para ser reconhecido, já que se trata de um discurso publicado, um ponto de interrogação é suscitado pelo que pode bem querer dizer nessa personagem tão isolada por sua experiência, que é o louco. A necessidade de reconhecimento, o louco parece, à primeira vista, distinguir-se por não ter necessidade de ser reconhecido. Mas essa suficiência que ele tem de seu próprio mundo, sua autocompreensibilidade, que parece caracterizá-lo, não deixa de apresentar alguma contradição. Nós poderíamos resumir a posição em que estamos em relação ao seu discurso quando tomamos conhecimento disso, dizendo que, se ele é com toda certeza um escritor, não é um poeta, Schreber não nos introduz numa dimensão nova da experiência. A poesia, toda vez que um escrito nos introduz num mundo diferente do nosso e, ao nos dar a presença de um ser, de uma certa relação fundamental, faz com que ela se torne também nossa. A poesia faz com que não possamos duvidar da autenticidade da experiência de San Juan de la Cruz, nem da de Proust ou da de Gerard de Nerval. A poesia é a criação de um sujeito assumindo uma nova ordem de relação simbólica com o mundo. Não há absolutamente nada disso nas memórias de Schreber. Que vamos, pois, dizer, afinal de contas, sobre o delirante? Estará ele só? Não é tampouco o sentimento que temos, pois que ele é habitado, certamente, por todas as espécies de existências improváveis, mas cujo caráter significativo é certo, é um dado primeiro, e cuja articulação se torna cada vez mais elaborada à medida que avança seu delírio. Ele é violado, manipulado, transformado, falado de todas as maneiras, eu diria, tagarelado. Vocês lerão pormenorizadamente o que ele diz do que chamam os pássaros do céu e o seu chilrear. É justamente disso que se trata. Ele é a sede de todo um viveiro de fenômenos. E esse fato que lhe inspirou essa imensa comunicação que é a sua. Esse livro de algumas 500 páginas, resultado de uma longa construção, que foi para ele a solução de sua aventura interior. A dúvida se apoia de saída, e em tal circunstância, naquilo que a significação remete, mas que ela remete a alguma coisa. Isso é para ele indubitável. No sujeito como Schreber,
as coisas vão tão longe que o mundo inteiro estará tomado nesse delírio de significação, de tal modo que se pode dizer que, ao invés de estar só, quase nada há de tudo o que o cerca, que, de certo modo, ele não seja. Em compensação, tudo o que ele faz existir nessas significações é, de alguma maneira, vazio dele próprio. Ele articula de mil maneiras, e especialmente, por exemplo, quando observa que Deus, seu interlocutor imaginário, não compreende nada de tudo o que está no interior. Há tudo o que é próprio dos seres vivos e que ele jamais lidou, senão com sombras ou com cadáveres. Tanto mais que seu mundo foi transformado em uma fantasmagoria de sombras de homens atamancados às 3 pancadas, como se traduz em francês. Ok. Doutora Roberta, quer colocar alguma coisa? Enquanto analista de discurso. Eu queria entender melhor a diferença que você estava colocando, né? Entre o paranoico e o... Tá lá na página 2. E o delirante, né? O delirante. Delirante, ele tem certeza, ele não tem dúvida daquilo que ele está dizendo. Ele tem uma certeza, né? Por isso que a gente diz que toda certeza é delirante. Agora, minha gente, não confundam a certeza do psicótico com a certeza do cientista social, que é a certeza, por exemplo, que eu tenho, que Roberta tem, certo? Que os marxistas têm, são certezas do cientismo, do cientista social. Eles têm a certeza da ciência, mas é uma certeza que ela vai além, né? Nós admitimos que a gente chega a uma certeza parcial, não uma certeza total, mas algumas coisas a gente pode, inclusive, prever, né? Não porque nós somos mãe de Ná, mas porque a nossa experiência enquanto cientistas históricos dialéticos nos faz com que a gente perceba as tendências sociais que estão vindo acontecendo. Um ponto interessante nesse seminário é o seguinte, que a primeira coisa que Lacan está falando nesse seminário sobre o fenômeno das psicoses, a partir de uma perspectiva estrutural. Lembre-se, estamos falando de um Lacan que está entrando e começando a compreender o que é o estruturalismo, certo? Então, ele vai ver as principais estruturas, que na época de Lacan era neurose, psicose e perversão. Hoje nós temos, segundo Jerusalinski, uma quarta estrutura, que é o autismo, o que as escolas de psicanálise aqui no Brasil lacaniana veem essa quarta estrutura como uma forma radical da psicose, mas já vem reconhecendo como uma estrutura derivada de um tipo de psicose, certo? E o fato de ser estrutura, não vamos primeiro despatologizar, certo? A estrutura, ela é uma forma de ser, ela faz parte da personalidade. E aí, o sujeito em análise, ele vai conseguir as melhores formas de lidar com essa forma de ser. Então, vamos lá. Diferenciando a neurose da psicose. O psicótico, ele tem certeza, diferenciando a neurose e a perversão. Nesta primeira parte, ele se encontra em questões fundamentais, como forclusão do nome do pai, o mecanismo do delírio e a relação entre linguagem e psicose. Vamos explorar alguns pontos-chave.
forclusão do nome do pai. Lacan introduz o conceito de forclusão, né? Verfunk, para explicar a estrutura da psicose, diferente da repressão, Verdrunk, que opera na neurose. A forclusão implica a exclusão radical de um significante fundamental, que é o nome do pai, que é a palavra paterna, que é a presença do pai no universo simbólico do sujeito, que vai estruturar e dar a esse sujeito um lugar no simbólico. Consequência: como o nome do pai não está escrito no simbólico para os psicóticos, não é operação paterna, a substituição do desejo da mãe pela função paterna. Então, ele continua, o psicótico continua o desejo pela mãe. Isso leva a uma falha na estrutura do mundo simbólico, resultando em uma lacuna que pode ser preenchida pelo delírio. Porque o psicótico, ele é um apêndice da mãe, né? Ele não se separa da mãe. Ele não consegue fazer essa separação. Ele e a mãe são uma coisa só, certo? O perverso, ele sabe que existe a castração, mas ele denega essa castração, certo? Para ele não, ele sabe que existe a separação, mas ele faz uma denegação, que é uma forma radical, né, de negação. Então, eu lembro de um paciente que eu atendi, que ele chega no CAPS, trazido pela mãe, porque ele não conseguia mais ter orgasmos com prostitutas. Ele só transava com prostituta. O que acontece? Ele, para não ficar pagando a coisa do perverso, né? Ele resolve namorar com a prostituta, que se coloca como mulher. Ela não se coloca mais nesse lugar de objeto, que ele paga e ele faz o que ele quiser. Né? E a mãe dizia, ele não consegue mais espancar as prostitutas para poder sentir prazer. E ela faz, não, você não vai mais me bater. Agora eu sou sua namorada. Né? Nós somos parceiros. Você não pode mais fazer o que você queria a partir da nossa parceria. E aí vem a mãe do perverso, né? Porque a mãe do perverso, ela se faz de inocente, mas ela dá ela permite. Né? E eu lembro que eu estava com uma professora, uma querida professora, que ela, nos atendimentos, né? Porque quando a gente atende perverso, a gente não atende só. Quando termina o atendimento dele com a mãe, ela diz assim, mas que mãe merda é essa? Né? Que vem porque o filho não tem mais ereção, porque não espanca a mulher. Coisa que é uma diferença, né, entre a neurose e a perversão. E aí, o que é que tanto o Freud quanto o Lacan, eles vão colocar? Um é o inverso do outro. Mas vamos pensar um pouco sobre as consequências, né, do nome do pai. Como o nome do pai não está escrito no simbólico, não há operação paterna dessa metáfora, a substituição do desejo pela função. Isso leva a uma falha na estrutura do mundo simbólico, resultando em uma lacuna que pode ser preenchida pelo delírio. Então, temos que entender que o delírio é uma espécie de tentativa de reconstrução daquilo que o pai deixou de fazer, certo? A mãe é para parir e dizer, ai, que bonitinho, que coisa linda, você é maravilhoso, você é perfeito. Mas é o pai quem estrutura a personalidade. Exemplo. No caso Xireba, estudado por Freud, retomado por Lacan, o delírio do Xireba em transformar-se em mulher surge como uma tentativa de restabelecer um equilíbrio simbólico frente à forclusão. Por que ele forclui?
porque ele é obrigado a assumir uma função paterna. Na hora que ele é obrigado a assumir uma função paterna, que é uma função, não porque ele teve filhos, mas porque ele recebeu uma gratificação e uma ascensão no trabalho dele, e ele ia passar a ser juiz, então ele enlouquece. Porque o juiz ele faz uma função paterna. O padre, o professor, a professora, não importa o sexo, certo? O sacerdote, ele faz a função do nome do pai, né? Ele faz uma função paterna. Por isso que tantas pessoas elas buscam a religião, buscam o estudo, buscam o exército, buscam, e por aí vai. Porque, na verdade, o que eles estão procurando é reestruturar, é reorganizar, né, através de um delírio, aquilo que foi a falha na estruturação do mundo simbólico. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Eu sei que para a professora está muito tranquilo. Quem tiver dúvidas, coloca lá na nossa página, no nosso canal do YouTube, para que a gente possa responder. Professora Roberta, como analista de discurso, gostaria de colocar alguma coisa em relação a isso? Não, pode seguir. Então, vamos lá. O que é excluído da ordem do simbólico retorna no real, sob forma de alucinações ou delírios. Isso nas psicoses e paranoias. As alucinações, vozes ou percepções sem suporte externo são interpretadas por Lacan como significantes que não encontram lugar em uma cadeia simbólica. Então, ele vai escutar, como naquele texto que a gente leu, eu vim do salsicheiro, porca, certo? Né? Que ela escuta, que a paciente escuta, porca. Por isso que ela diz que veio do salsicheiro. E ela é porca por quê? Porque ela é amiga de uma mulher que tem um caso com um homem casado. E naquela época, né, aquilo que Lacan imagina, 1930, imagina o que é isso na década de 30, né, que vai estar lá em 30, 32, etc. e tal. Alucinações são vozes ou percepções sem suporte. O delírio ele já funciona como uma reconstrução precária de um mundo simbólico alternativo. Exemplo, o sistema delirante de Schreber, que tenta dar sentido à sua experiência em que ele está desestabilizado. Então, ele sonha, ele delira em ser a mulher de Deus, e a partir daí, gente, a gente colocou Memória de um Doente dos Nervos, o filme, tanto a professora Roberta quanto eu, para que vocês assistam na nossa página, está lá no Facebook, né? Caso Psicanálise e Formação. As palavras descarnadas na psicose, os significantes não são ancorados em nenhum mecanismo simbólico, que pode aparecer como coisas concretas. Por exemplo, o sujeito ouve vozes como se fossem entidades reais. Mas Lacan observa que, na verdade, ele balbucia aquelas palavras que ele diz ouvir. Existe uma falha na metáfora. É o que a gente vai chamar de pai banana, é aquele pai que não está nem aí para os filhos. Não significa dizer que todo mundo que é filho de pai banana vai ser psicótico. Porque, como a criança é como um bichinho, ela vai procurar alguém que faça isso. Seja uma avó, seja um avô, seja uma tia, seja um tio, seja alguém. Ela vai, é como um animalzinho, ele vai procurar quem faça essa, né? Por isso que quando o pessoal diz assim, nossa,
Como é que vai ser? Filhos de pais homossexuais, etc. E tal. A criança não vai ter nada de diferente. Ela vai escolher quem vai ser a função materna e paterna. Ela vai perceber e ela vai sentir isso e vai fazer a escolha. Pode ser um neurótico como outro qualquer, né? Então, não precisa ser contra a adoção de famílias, desses arranjos familiares que são próprios da pós-modernidade, né? A criança, ela vai escolher quem é pai e quem é mãe, tranquilamente. Embora ela chame ambos de mãe ou ambos de pai, mas subjetivamente e afetivamente ela vai fazer a escolha tranquilamente. Vamos lá. Uma diferença. Na neurose, existe o recalque, que mantém o conflito no simbólico. Os sintomas são formações de compromisso. Então, o sujeito ele apresenta um sintoma. Na psicose, não. Existe a forclusão, que leva a um colapso do simbólico, exigindo no sujeito uma solução imaginária, que é o delírio, que é para lidar com esse real. Real, impossível de falar, real, impossível de se simbolizar, impossível de se dizer. Né? Tem uma fala de Dilma Rousseff, quando ela vai falar sobre a tortura que ela sofre, ela disse assim, ela disse que é indizível, porque ela teve uma experiência com o real. Né? E isso é o real. Ela consegue traduzir o que é o real. Né? A tortura, aquilo que é indizível. Não existem palavras para dizer o que foi aquilo. O papel do grande outro. Na psicose, o grande outro, a ordem que representa a ordem simbólica, está inconsistente ou falho. O sujeito não tem garantia simbólica para suas experiências. Daí a necessidade de construir um grande outro via delírio. Gente, nesse ponto, o fascismo, o nazismo, eles podem estar ligados a essa condutopatia a partir de sujeitos em que existe uma falha dessa forclusão, em que eles procuram, a partir de um Deus, estabelecer um laço no real. Certo? A gente pode compreender essas novas formas que é diferente do que Freud vai escrever, que a gente vai trazer depois, professora Roberta e eu, o que foi a psicologia das massas, Reich, psicologia das massas e do fascismo, etc. e tal. Mas que nos tempos atuais, esse neofascismo, como o sionismo, por exemplo, ele procura um Deus, né, para poder restabelecer um laço social, que termina em tragédia. É trágico, porque não é por aí que se resolve. Lacan mostra que na psicose não é um delírio biológico, uma estrutura subjetiva ligada à falha na inscrição do nome do pai. Delírio é uma tentativa de restauração simbólica, não apenas um sintoma a ser eliminado. Interessante, porque o sionismo ele aparece justamente na derrocata do nome do pai. Com a Revolução Francesa e a queda da Bastilha, né, você vai ter o fim, né, daquele patriarcado medieval. Você vai ter rearranjos familiares e a formação de uma família burguesa. Né? E, a partir disso, você vai ter contra-revoluções. O nazismo, fascismo, sionismo, como contra-revolução à queda do nome do pai. Isso eu não estou dizendo que seja uma coisa boa, certo? Mas que são sujeitos incapazes de fazer algo com isso. Né? Quando Lacan ele vai falar sobre Merleau-Ponty, né?
é interessante porque, assim, Merleau-Ponty rejeita duas tradições filosóficas dominantes. Ele faz a crítica ao racionalismo, ao empirismo, né? Ao racionalismo, Descartes e Kant. A percepção é entendida como uma operação intelectual onde a consciência impõe as estruturas do mundo. No empirismo, Locke e Hume, a percepção é vista como registro passivo de dados sensoriais. Para ele, a percepção não é pura construção intelectual, nem um mero dado sensorial, uma experiência corporal e pré-reflexiva, que já está sempre em diálogo com o mundo. O corpo próprio. O conceito central na obra é que não temos um corpo, é que nós somos um corpo, nós somos o nosso corpo. Né? Por quê? Porque é a partir do corpo em que as pulsões, instintos, desejos, né, elas se manifestam. O inconsciente ele está no corpo. Essa é a tese do Merleau-Ponty, certo? São corpos pulsantes. O corpo como sujeito da percepção. Não somos espectadores neutros do mundo, percebemos a partir do nosso próprio corpo, que está sempre situado em um contexto. A intencionalidade motora, antes como de pensar, nosso corpo já sabe como agir, como andar, como pegar objetos, sem calcular distâncias. Certo? Nós temos um corpo e um corpo que tem já uma certa programação. A primazia da percepção. Essa é a questão do Merleau-Ponty, que o Lacan se inspira. Ele argumenta que toda consciência é, antes de tudo, consciência perceptiva. A pré-linguagem, a pré-reflexão. Antes de nomearmos ou analisarmos o mundo, já estamos em relação com ele através da percepção. O mundo não é um objeto, mas um horizonte. Nunca percebemos coisas isoladas, mas sempre dentro de um campo perceptivo. Por exemplo, eu vejo em uma mesa, em uma sala, não uma mesa absoluta. O fenômeno do esquema corporal em Merleau-Ponty. O corpo não é um objeto no espaço solto, mas um meio pelo qual o espaço existe para nós, para aquele sujeito. O espaço vivido é diferente do espaço geográfico. A distância não é medida em metros, mas em possibilidades de ações. Em uma cadeira, exemplo, uma cadeira está perto, se possa alcançá-la, mesmo que fisicamente que esteja a metros. O corpo também, como campo de significações, gestos, atos e movimentos, já expressam significados antes da linguagem. Professora Roberta, quer colocar alguma coisa? Professora? Pode seguir, Ana. Eu estava tentando ligar o microfone, aqui está muito barulho, mas pode seguir. Ótimo. Então, vamos lá. Qualquer coisa você coloca, viu? Você chama atenção e coloca. Relação com o grande outro. Merleau-Ponty critica a ideia de que só conhecemos o outro por analogia, como em Descartes. Em vez disso, intersubjetividade corporal, reconhecemos o outro diretamente através da expressão do corpo. Um rosto triste. Não é interpretado, mas imediatamente sentido como triste. A gente sente o outro, né? A neurose, ela permite com que, ao invés de interpretar, a gente sinta. O mundo é sempre compartilhado. Mesmo a solidão pressupõe um fundo de comunicação possível. O Merleau-Ponty também faz uma crítica ao cientificismo. O pessoal, psicanálise não é ciência. Gente, não é ciência dura. É ciência, sim, mas uma ciência humana.
o que é diferente das ciências duras, física, biologia, medicina, e por aí vai. Nós temos uma outra ciência, nós temos outra forma. Freud, ele não é à toa que Freud ele se inspira num conto, ele cria o conto darwiniano, Totem e Tabu, né? E ele reconhece traços animalescos na formação do sujeito, mas isso é possível devido às leituras que ele fez na época, né, de Charles Darwin. Só que nossa ciência é uma ciência, não é dura, ela é humana, certo? Ela tem uma outra forma. Nós temos a praxis, que é a nossa prática, a partir dos atendimentos, e a associação livre de palavras como método. Essas são as nossas formas, né? Essa é a nossa ciência. Associação livre de palavras e a praxis clínica. Então, Merleau-Ponty ele vai criticar o cientificismo, né? Comte termina com a igreja, o racionalismo, né? Esse cientificismo que é tão divulgado hoje em dia, que quer transformar. Eu estava conversando com um amigo psiquiatra e ele dizendo que, nossa, a gente estava lendo os primeiros escritos de Lacan e ele dizendo, nossa, como a psiquiatria ela perde, né, esse lado subjetivo quando ela quer entender o sujeito como um composto de reações químicas, em que ele nega completamente o subjetivo. Né? Aí tem um neurocientista publicou que nós não decidimos conscientemente as coisas, mas isso é óbvio. Quem decide é o nosso inconsciente. Nós somos movidos pelo inconsciente, que é uma consciência, um tipo de consciência, para quem não entende, que tem uma outra lógica, totalmente racional, que é movida pelas pulsões instintivas do ser. Né? Então, Merleau-Ponty continua. Alerta que a ciência muitas vezes esquece o mundo vivido em favor de explicações objetivas. A percepção não é um dado bruto. A ciência trata a visão como processamento de imagens, mas ignora que ver é já estar no mundo. É disso que nós tratamos os nossos pacientes em análise, e é isso que, se eu tiver errada, professora Roberta, me corrija. A análise do discurso também defende, né? De que a ciência trata a visão como processamento de imagem, mas que ver já é estar no mundo. Se você vê alguma coisa, você já está no mundo. E a ciência ignora isso. Uma redução fenomenológica. Não se trata de negar a ciência, mas de retomar a experiência concreta que antecede. Mas o que é essa fenomenologia da percepção? Merleau-Ponty mostra que o mundo não está fora de nós, nem é uma projeção da nossa mente. Ele é o que se revela através do nosso corpo em movimento. Sua filosofia influenciou a psicologia, especialmente a Gestalt. Gente, Gestalt é figura fundo. Quem tiver curiosidade, pesquisem sobre isso. Vale muito a pena. A psicanálise. Lacan menciona sua noção de corpo e até neurociência contemporânea. Professora Roberta, quer colocar alguma coisa? Sobre essa questão, né, de Merleau-Ponty, que é o que ele trata lá no livro O Olho e o Espírito. Já li muito tempo atrás, e é um livro muito interessante. O que ele coloca é que não existe uma separação entre o objeto e o sujeito que observa.
né, que não há separação entre o corpo e as coisas. E o que ele coloca aqui, quando o sujeito vê o mundo, ele vê não apenas o que está posto, mas ele vê o que falta. E aí eu acho que é esse ponto que você está colocando em relação ao trabalho do analista, né, do psicanalista. Ele ouve aquilo que o sujeito coloca, mas ele precisa pensar naquilo que está ausente, naquilo que não está na fala do sujeito, né? Me parece que é isso. Então, o psicanalista, ele vê aquilo que está posto, mas ele precisa alcançar aquilo que o sujeito não apresentou, né? Me parece que é isso. Aquilo que não é dito, o não dito. Isso, não dito. E pensar nessa não separação, né? Entre o sujeito e o dizer, né? Não há separação entre o sujeito e o dizer, assim como Merleau diz que não há separação entre o sujeito que vê e o objeto que é visto, entre a coisa, o corpo e as coisas, né? O sujeito e as coisas. Isso, exatamente. Que é muito semelhante, né, o que a psicanálise vê, né, a análise do discurso, ela bebe muito, né, do lacanismo, para poder formular seus conceitos. Porque é ciência, gente. Nós fazemos ciências humanas. Nós trabalhamos com a alma humana, não apenas com o corpo, mas o corpo enquanto algo que faz parte do espírito humano, não o espírito aí, pelo amor de Deus, religioso, mas essa filosofia, essa mente que pensa, essa produção existencial desse sujeito. É disso que as ciências humanas tratam, certo? Nós não somos maconheiros, como a extrema-direita coloca, mas nós levamos a sério as questões da experiência, da existência humana e tentamos transformar, traduzir isso em uma ciência, que é uma ciência estabelecida. Queiram os cientistas ou não, certo? Nós somos um tipo de ciência. Vamos falar um pouco sobre a fenomenologia da percepção, que Merleau-Ponty, como a professora Roberta colocou, né, serviu de tanta influência para Lacan, né? E a fenomenologia da percepção, ela tem ressonâncias no seminário 11. São os 4 conceitos fundamentais da psicanálise de Lacan. Especialmente em sua discussão sobre o olhar, a pulsão escópica. Gente, pulsão escópica é olhar, tá bom? E a relação entre percepção, aquilo que eu percebo, e o desejo. Né? Então, o Merleau-Ponty ele vai explorar 2 campos, da fenomenologia e a psicanálise lacaniana, se encontram e se diferenciam. Enquanto Merleau-Ponty, como já discutido, entende a percepção como corpórea e pré-reflexiva, significa dizer que o sujeito não é um observador neutro. Isso é muito análise do discurso, né, professora? Sim. Mas está situado no mundo através do seu próprio corpo. Isso aqui é muito análise do discurso, vou até destacar. A intencionalidade motora, antes da consciência reflexiva, o corpo já sabe como interagir. O mundo como horizonte de sentido, a percepção nunca é um objeto isolado, mas sempre dentro de um contexto significativo. Então, agora vamos pensar nessa releitura do Lacan. A gente saiu do seminário 3, estamos no seminário 11. A gente está tentando entender essa relação do Lacan com Merleau-Ponty. Lacan faz a seguinte releitura. Lacan dialoga com a fenomenologia, mas radicaliza a partir do inconsciente e do objeto A. O objeto A é aquele objeto que você sempre procura e nunca acha. Ele o objeto A, você nunca encontra, é a das Ding, né? O objeto de angústia.
o objeto que nos movimenta. Ele critica a noção de uma percepção harmoniosa, como em Merleau-Ponty, introduz a fratura do desejo e do olhar. O olhar como objeto A, opção escópica. Lacan distingue o olho, órgão da visão, e do olhar, objeto desejo. O olhar não é sujeito, mas grande outro. Quando percebemos, somos sempre vistos por um olhar que nos escapa, a sensação de estar sendo observado, mesmo que ninguém esteja lá. O olhar como objeto perdido. Ao contrário da fenomenologia, que fala de uma relação contínua com o mundo, como Lacan mostra que há um vazio no objeto A, que estrutura a percepção. Professora Roberta, quer falar alguma coisa? Pode seguir. Tem umas pequenas diferenças, né? Gente, essas pequenas diferenças, elas não vão, de forma alguma, colocar uma teoria, certo? Invalidar uma teoria. São diferenças, já que análise do discurso analisa o discurso do sujeito. Lacan faz uso disso? Faz, a partir, mas ele faz uma outra coisa com isso, que é diferente que os analistas dos discursos fazem, principalmente os analistas dos discursos marxistas, como a professora Roberta, e os lacanianos marxistas, como meu exemplo, né? Eles têm um outro olhar sobre isso. Eles vão para a totalidade, certo? Eles não ficam só no sujeito. Eles vão para a totalidade, eles vão para a história que vai explicar. Quer falar alguma coisa sobre isso, doutora Roberta? Sim, para a gente, o enunciado, ele tem... Claro, a gente tem um sujeito, né? A gente tem esse sujeito como aquele sujeito que é consciente, mas também ele é inconsciente, ele é constituído pelo inconsciente e é interpelado pela ideologia. Então, quando a gente faz análise de enunciados, a gente pensa em condições de materiais de existência. Então, tem algumas, já ouvi algumas pessoas dizendo assim, né, porque os analistas de discurso não estudam o sujeito. Não, isso não é verdade. A gente estuda o sujeito. Né, quem fala está se equivocando. A gente entende, sim, que o sujeito, porque a gente estuda o sujeito. Porque o sujeito, para a gente, é uma posição ideológica. Então, quando a gente está com um enunciado, a gente está diante de uma posição ideológica. Então, eu estou diante de um sujeito. No entanto, a gente não vai considerar um sujeito de carne e osso. A gente vai considerar um sujeito que é ideológico. A gente vai considerar qual é a posição daquele sujeito naquele enunciado que ele colocou. Né? Então, quando um fulano diz tal coisa, qual é a posição que está ali? Então, qual é o sujeito? O sujeito, para a gente, é isso. Mas a gente não faz análise sem pensar as condições de materiais de existência. Então, para a gente, o que importa é pensar quando o enunciado foi dito, em que condições sociais, políticas, econômicas, culturais, históricas, quais são as determinações materiais que implicaram naquele dizer. Então, para a gente é isso, né? A gente pensa no aspecto material da linguagem. No caráter material. Você tem uma totalidade. Na análise do discurso, você tem uma totalidade. Na psicanálise, você tem o sujeito. Você está preocupado com o sujeito e seus sintomas. Né? Enquanto a análise do discurso, ele expande a partir daquilo que o sujeito fala para uma totalidade que diz respeito a um tempo histórico, um tempo social. Né? Então, vamos lá. Merleau-Ponty fala de um campo perceptivo, integrado. Mas Lacan insiste que há sempre algo que não se vê, que é o ponto cego, invisível que organiza o visível. Certo? É a história do paradoxo de Russell, que nós já conversamos aqui, que a professora Roberta e eu já esclarecemos aqui, sobre o paradoxo de Russell. Certo? Existe sempre algo que não pertence. O sujeito não domina seu campo visual. A opção escópica revela
o desejo, ele distorce a percepção. O que vemos é sempre mediado pelo inconsciente, pela essa formação dessa ordem do imaginário, de quando o bebê é visto, etc. e tal. Vejam que existem diferenças, são ciências que são diferentes, mas que se comunicam, certo? Uma pode muito bem complementar a outra. E a partir daí, formularmos uma teoria do inconsciente muito mais consistente a partir do materialismo da análise do discurso, né? Lacan, ele tem aquela velha pergunta, Chavou, que ele sempre perguntava para todo paciente que chegava no consultório dele. Isso o que é que significa isso? Em francês significa: o que você quer de mim? Na fenomenologia, o outro é um corpo que compartilha o mundo. Em Lacan, o outro é um lugar de um enigma. O que o outro quer de mim? Isso estrutura a paranoia, o amor e o ciúme. Lacan, ele sempre fazia essa pergunta. Chavou, né? Então, vamos lá. Pontos de convergências e rupturas. Merleau-Ponty, no tema da fenomenologia. Lacan, seminário 11. Gente, a gente foi para o seminário 11. A gente tem um pulo, viu? Tema, no seminário 11. O corpo. Para Merleau-Ponty, o corpo próprio como centro da percepção. Já no seminário 11, ele é marcado pelo significante, pela pulsão, que é o que Freud vai colocar. O sujeito é marcado, né? Pela pulsão, ele é marcado pelos traumas, né? Ele é marcado, por exemplo, sonhos, quando a gente sonha com fazendo tatuagem, marcando alguma coisa no corpo. Isso tem a ver tanto com nossos significantes de traumas, quanto nossas pulsões, né? Percepção, para Merleau-Ponty, uma experiência integrada e significativa. Já para Lacan, no seminário 11, é uma fratura pelo desejo, pelo objeto A. O objeto A é a das Dink, certo? Que significa aquele objeto que nunca se encontra. A gente sempre está correndo atrás de algo que a gente acha que teve e que perdeu. Para Freud, foi o falo. Para Melanie Klein, de repente, o seio materno, o útero, e por aí vai. A gente corre atrás de algo. O objeto A é isso, é aquilo que nos move, que nos causa angústia. Para quem quiser entender melhor a conceituação do objeto A, lê o seminário Angústia, seminário de Lacan. É um seminário maravilhoso para a gente conceituar o que é esse objeto que você nunca alcança. Porque quando você alcança, você morreu. Porque a vida é isso. A vida é sempre a procura de algo que a gente não se completa. A vida é incompletude. Ela não é completa. A gente não precisa ter uma vida repleta de sentidos, de ser o grande nome da psicologia, da psicanálise, da análise do discurso, etc. e tal, né? Para poder viver. A vida é essa coisa daquilo que é possível. Merleau-Ponty, como é que ele vê o grande outro? Como uma intersubjetividade corporal. Já Lacan, ele pergunta, o grande outro é um enigma, o que é que ele quer de mim? Né? Realidade. Para Merleau-Ponty, é um mundo vivido. Isso é nesse ponto, é um materialismo, é um mundo vivido. Lebenswert. Para Lacan, não. É aquilo que é como impossível, o que escapa de qualquer simbolização. Lacan não vai negar a fenomenologia, mas a leva ao limite, mostrando que a percepção não é transparente
ela é atravessada pelo desejo e pelo inconsciente, certo? Que vai, inclusive, direcionar os sujeitos a certas ideologias. O olhar é um objeto perdido. Não vemos o mundo como visto por ele, que introduz angústia. O corpo em Lacan não é harmonioso, é o lugar da pulsão e do gozo, principalmente na histérica, né? Porque a histérica, ela é a representação da pura feminilidade. Ela é puro desejo, certo? A histérica é aquela que deseja o tempo inteiro, né? Que é diferente do neurótico obsessivo que nada deseja. Né? Ele deseja não desejar, por isso que ele é deprimido, por isso que ele é ressentido. A histérica, não. Né? A histérica, ela... Inclusive, a análise com a histérica, quando ela histericiza, é muito mais rápida. Porque ela vai lá, ela tem insights, etc. e tal, porque o corpo dela é todo furado. Né? É todo desejo, é todo objeto. Né? Se Merleau-Ponty nos ensina que o corpo é nosso meio geral de ter um mundo, Lacan acrescenta, mas esse mundo é habitado por um enigma que nos olha de volta. Então, a gente tem essas questões. Né? O que são esses dispositivos significativos transferenciais que Lacan vai falar, no contexto de análise, sobre a estrutura das psicoses, principalmente na paranoia. Esse conceito está relacionado à maneira como o sujeito psicótico lida com a linguagem, o simbólico, a transferência, em contraste com o neurótico. Falha na metáfora paterna. Lacan argumenta que na psicose, a forclusão do nome do pai, ou seja, um significante fundamental, não foi inscrito, porque você vai ter ele vai ver topologicamente, simbólico, imaginário e real, como círculos. Certo? Lacan está nessa segunda tópica. Ele vai ver topologicamente. Isso impede a estruturação normal do desejo da realidade pelo Édipo. Porque, assim, no psicótico paranoico, ele não elabora o Édipo, ele não sai do Édipo. Ele é um apêndice da mãe. É muito interessante, porque, assim, quando a gente vai numa entrevista de um paciente, que ele chega, né, com uma queixa qualquer, e a mãe vem do lado, a gente já sabe do que se trata. E aí vem a frase clássica da mãe do psicótico: pergunte a mim, que ele não sabe nada sobre ele, quem sabe sou eu. É o clássico. Certo? Quem trabalha em CAPS, quem trabalha em CRAS, etc. e tal, sabe como é? É o clássico. Gente, é clássico isso, essa frase. Pergunte a ele, não, pergunte a mim, que eu é que sei tudo sobre ele. O que ela quer dizer com isso? Eu e ele somos uma coisa só. Nesse texto, Lacan também ele vai falar sobre os dispositivos significativos como compensação. Para lidar com essa falha, o sujeito psicótico cria significativos transferenciais, mecanismos que tentam restabelecer uma ordem simbólica alternativa. Esses dispositivos funcionam como simbólicos de significação, muitas vezes através de delírios que tentam reestruturar o mundo simbólico de maneira estável. Como é que se dá a transferência? Pronto. Agora chega a hora do diagnóstico. Como é que a gente, das ciências humanas, psicanalistas, gente, psicanálise ela é ciência, ela tem método, ela tem objeto, certo? A transferência. Na neurose, a transferência ocorre através do desejo do grande outro, o analista como um suposto saber. Na psicose, a transferência é bem mais problemática, pois o grande outro não está simbolicamente mediado
pelo nome do pai. O psicótico pode projetar significações diretamente no real, como no delírio de perseguição, onde o outro é vivido como uma ameaça concreta. Ele pode fazer uma transferência com o analista, a gente vê muito isso por aí, paciente que matou analista, porque ele percebe esse grande outro como ameaça. Os dispositivos significativos transferenciais são tentativas de estabelecer essa relação, muitas vezes através da construções delirantes que dão sentido à experiência que foi fragmentada. Então, o analista na paranoia, na psicose, ele vai funcionar como secretário do alienado. Exemplo clínico. Né, das paranoias, nós temos Schreber, que a gente já vem trabalhando. Assistam o filme, está na nossa página do Facebook, para dar sentido à sua experiência desestabilizada no simbólico. Esse delírio atua como estrutura substitutiva, tentando estabelecer um laço transferencial, mesmo que distorcido, com um grande outro. Enquanto na neurose, todo mundo delira. Gente, todos nós deliramos, inclusive os neuróticos obsessivos. Enquanto nas neuroses, quando o sujeito começa a delirar, a gente dá um sacode nele, mas deixa de ser maluco, né? Nas psicoses, não. A gente respeita esse delírio porque ele está tentando fazer um laço com o mundo. Então, a gente funciona como um secretário para esse alienado. Com a histérica, a gente dá um sacode assim, bem grande. Né? Sacode assim, acorda, mulher. Deixa de ser maluca. Né? Que é diferente do que a gente vai fazer com um psicótico, com um paranoico. Com a histérica, a gente faz assim, ai, deixa de ser doida. Né? A gente sacode ela. Né? Na histérica, a gente literalmente sacode e segura com a outra mão. Para que esse sujeito ele possa ser sacudido, mas também acudido. A gente agarra ele firmemente com uma mão e com a outra a gente dá uma sacudida nele. Para dizer assim, deixa de ser maluco, está querendo ficar doido, é? Que são diferenças de condução. E essas diferenças de condução é o que nos possibilita estabelecer um diagnóstico diferencial. Porque muitas vezes a histérica, ela apresenta sintomas que você diz, nossa, é paranoica. Nossa, é esquizofrênico. Né? Eu lembro no caso da tese de 1932, um dia desse eu estava lendo, aí tem uma imagem muito bonita que Lacan ele vai e pergunta para uma paciente histérica, por que você quer parecer ser doida? Aí ela volta ao normal. Você quer parecer, né? O que é que você ganha com isso? Que gozo é esse, mulher? Fala para mim. O neurótico, a transferência se dá pela metáfora, a substituição do significante no inconsciente. O psicótico, os dispositivos são rígidos e literais, pois não há mediação simbólica plena. O delírio é uma tentativa de reparar o simbólico ausente. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Sim. E aí a gente vai retomar algumas palavras que o Lacan ele usa nesse texto, como, por exemplo, Sillermont, né? A interpretação disso. Mas só para não deixar ninguém aí na curiosidade, está ligada à falha no simbólico, que na neurose o sujeito experimenta com a castração, e na psicose com forclusão. O sujeito é exposto diretamente ao desejo do grande outro que aparece como uma ameaça. Portanto, Sillermont é o retorno do real do que não foi simbolizado.
O desejo do grande outro é vivido como uma violência sem sentido, uma tentativa de matar a alma, o núcleo identitário do sujeito. Eu acho que a gente pode, na próxima semana, né, doutora Roberta, passar por aí. Ok. Tem alguma coisa para colocar, para discordar? Porque a gente aqui não é igreja, né? Não aprendendo mesmo como é que vocês trabalham na clínica. Tranquilo. Pronto, a gente está aqui para discutir, para colocar diferentes pontos de vista, porque é assim que caminham as ciências, né? Ciência, ela caminha com as discordâncias, né? A gente viu muito isso na pandemia, durante a pandemia da Covid, no auge. O cientista, ivermectina, outro, não ivermectina. Isso, aquilo, cloroquina, não cloroquina. Vacina nasal, não, vacina mononuclear. Então, a ciência é exatamente isso. Por quê? Porque ninguém nunca alcança a verdade. Não existe verdade científica, verdade total. O que a gente toca, né, é num pedaço da verdade. E que as outras gerações de cientistas vão fazer é tocar naquela verdade que nós deixamos e progredir com isso. É nossa, enquanto cientistas, seja vocês cientistas da área de humanas, das áreas exatas, etc. e tal, é compreender que nós nunca alcançamos a realidade e a verdade total. Mas a gente deixa pistas para que os novos cientistas, assim como a professora Roberta, que é pós-doutora, assim como eu, que sou mestre apenas, possa tocar naquilo que é da ordem, né, da verdade e tentar formular um conhecimento a respeito das subjetividades. Então, agradecemos a todos vocês. Agradeço à professora Roberta Portugal, que apesar dos traumas passados, da semana passada, né, está aqui com a gente firme e forte, já faz parte do nosso podcast, trazendo sempre interpretações provocativas e bem lacanianas, porque elas só colocam a interrogação, para que contribua para a construção do conhecimento científico e divulgação da causa científica das ciências humanas. Então, gente, deem um like, compartilhem, que isso vai ajudar a divulgação das ciências humanas. Obrigada.